Oi, pessoal! A Semana de Arte Moderna trouxe um montão de debate e aqui a gente vai aproveitar para falar um pouquinho do palco desse evento que foi a Semana de Arte Moderna que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Vamos lá? Olá, queridos, bem-vindos ao canal da Lusofonia. E não podíamos deixar de falar da Semana de Arte Moderna, que está fazendo aí 100 anos agora no mês de fevereiro. E tivemos muitos debates, principalmente aí com o Rui Castro, que trouxe aí essa questão de será que a Semana de Arte Moderna foi tão importante assim mesmo naquela época? Então a discussão é muito grande. Não vamos entrar aqui nesse mérito, mas sem dúvida nenhuma é indiscutível que hoje a Semana de Arte Moderna é vista como um marco para a entrada de novos modos de fazer arte. E no caso da literatura, nós tivemos posteriormente uma grande influência, décadas seguintes, a geração de 30, a geração de 45, livros que a gente já trouxe aqui, beberam muito na fonte dessa sementinha que foi plantada com a Semana de Arte Moderna. Então, pessoal, a gente pensa, um evento que hoje é visto como tão importante, por que ele aconteceu em São Paulo, no Teatro Municipal, e não no Rio de Janeiro, que era a capital federal, que era o lugar onde as coisas aconteciam? Aí, muitos vão dizer, justamente porque o evento não era tão importante assim, é que aconteceu numa cidade que na época era menor, como São Paulo. Mas isso se discute, porque, na verdade, foram vários fatores que convergiram para que fosse São Paulo e especificamente o Teatro Municipal. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar, ainda que São Paulo fosse uma cidade de dimensões muito menores do que a capital, Rio de Janeiro, na época, era um lugar que tinha muito dinheiro, famílias muito ricas, os barões do café. E essas pessoas também estavam interessadas em trazer o que se passava na Europa, nos lugares culturais mais famosos, trazer isso para a própria cidade, entrar também na modernidade. Não era privilégio do Rio de Janeiro a vontade de entrar no mundo moderno. E a Belle Époque, embora o Rio de Janeiro tenha sido o símbolo, as portas de entrada do Brasil, também houve a tentativa de aproximação desses modelos, especialmente o francês, em São Paulo. E os barões do café tinham muito dinheiro para botar ali na mesa e financiar tudo isso. Então, grana tinha. Além disso, a gente tem que ver também que São Paulo era um polo político também. Essa era a época da República do Café com Leite, que a gente estudou lá na escola, você já esqueceu, né? A gente tinha ali o governo sendo revezado entre São Paulo e Minas Gerais. Então você tinha uma força política muito grande. E os filhos dessas oligarquias iam estudar onde? Eles iam lá para a Europa. E quando voltavam cheios de ideias. Então, o modernismo que quis fazer aí essa arte diferente, esse pé na porta, quebrar com o modo de fazer artístico, arcaico, passadista que existia antes, eles iam beber lá na fonte europeia e voltavam. E aí, quando eles chegavam aqui, bom, eles, se fossem para o Rio de Janeiro, já tinham também que enfrentar instituições muito, muito sólidas, como a Academia Brasileira de Letras. Imagina, lá tinha pessoas como Olavo Bilac, que o cara era uma sumidade, então de repente São Paulo era mais acessível desse ponto de vista, embora a resistência tenha sido grande também à Semana de Arte Moderna. Então a gente teve ali em São Paulo essa união de fatores que permitiu que esse grupo que queria propor uma semana onde as coisas ainda eram muito em transição. As pessoas que participaram da Semana de Arte Moderna não tinham essas ideias, essas obras tão maduras. Muitos ainda produziam textos parnasianos, que era a coisa que eles lutavam contra. Então eles estavam justamente buscando um caminho. Plantaram uma sementinha na Semana de Arte Moderna e aí, com os anos, as décadas seguintes, a gente foi ter esse reflexo, outras leituras, outra tentativa de fazer isso de um modo brasileiro, que vieram depois. Agora, o Teatro Municipal de São Paulo não foi escolhido à toa. O Teatro Municipal, ele era o local da erudição, o local que foi construído para São Paulo ter o seu pedacinho de cultura erudita, imitando ali a Belle Époque parisiense. Então,
Você fazer um movimento que ia contra tudo isso era realmente escancarar e dar na cara das pessoas com as quais eles queriam ter um combate. Então é aquilo, o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, doeria em qualquer lugar, mas com certeza o fato disso ter sido no Brasil foi muito pior. Então fazer a Semana de Arte Moderna que ia contra os passadistas no palco, no aquele lugar sagrado da grande arte, era com certeza uma coisa que colocava mais em evidência essa ideia de vamos quebrar com os paradigmas que existem. E isso foi feito realmente num local fantástico e que existia para a grande arte. O Teatro Municipal não foi o primeiro teatro de São Paulo, longe disso, haviam outros, mas sem dúvida ele foi um que passou muito em categoria o que existia antes. Ele foi construído depois do incêndio do Teatro São José, e que possibilitou ali incentivos para a construção de teatros com isenção fiscal, e foi escolhido ali o local do Morro do Chá. E foi uma obra que durou 8 anos, com um design, uma construção considerada difícil, arrojada para a época, e foi inaugurado em 1911, e realmente foi um marco. Ela é feita no estilo eclético, inspirada na Ópera de Paris, e quando a gente olha, né, a imagem da Ópera de Paris, a imagem do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o Teatro Municipal de São Paulo, não é por acaso que tem uma certa semelhança, porque tanto o Teatro de São Paulo quanto do Rio de Janeiro foram inspirados na Ópera de Paris, que era o suprassumo, que era o local que inspirava. O Brasil queria ser civilizado como Paris. Então, não é por acaso essas influências. O que queria-se no Teatro Municipal era entrar nesse mundo da Belle Époque, era fazer com que a elite de São Paulo tivesse acesso a essa cultura erudita, dita civilizada. Então era realmente uma cópia do que se fazia na Europa, especialmente em Paris, nesse momento. Então a gente tem ali uma construção eclética, como era o que estava na moda na época, e a gente tem ali as colunas, diversos estilos que se misturam, temos ali mosaicos, vitrais, aquela escadaria imponente, central, com tudo que tem direito, muita pompa. É uma construção que hoje em dia é tombada. Ela passou por 3 reformas em 1950, nos anos 80 e para o centenário em 2011, aí recebeu equipamento atualizado, moderno. É realmente um teatro até hoje muito bem preparado, muito bem conservado. E vejam que entre a inauguração em 1911 e a Semana de Arte Moderna de 22 só se passaram 11 anos. Então, aquela ideia de santuário do erudito, o santuário do modo de fazer artístico da Belle Époque ainda estava no pico. E isso faz com que essa Semana de Arte Moderna que vinha trazer a ruptura tenha um peso ainda maior de provocação mesmo, de ruptura com tudo isso, pois se propunha no próprio santuário da cultura erudita romper com tudo aquilo e dizer que aquilo ali não era mais um modo de fazer arte, que tinha que pensar em modos fora daquelas regras. Do ponto de vista literário, a gente queria propor coisas que fugissem daquela métrica, aquilo começava a incomodar. Então não foi à toa que houve uma grande resistência no momento das apresentações da Semana de Arte Moderna. E a gente vê também, né, que o Brasil tá sempre atrasado, né? Quando foi entrar ali na Belle Époque, a Europa já estava quase saindo, porque ali, poucos anos depois, teria a Primeira Guerra Mundial, então a Europa já tinha passado por outra coisa. Quando chegaram os modernistas, já fazia um tempão que na Europa se pensava nessas rupturas, nesse modernismo. Mas bom, antes tarde do que nunca, né? Porque realmente o legado foi muito bom, como a gente tem ali, especificamente no nosso caso que nos interessa a literatura, com artistas que nas décadas seguintes produziram obras com esse olhar para o Brasil, esse Brasil visto de dentro e para dentro, né? Um Brasil que olha para si mesmo. E a
A gente vê que a questão da imitação, apesar de tudo, apesar dessa ideia de ruptura, né, imitavam a Belle Époque no início do século XIX, mas em 22 também estavam imitando o que se fazia lá. É sempre uma imitação, e a gente vê que essa ideia de civilização não ficou restrita a esse período. No mesmo ano, quando teve o centenário da independência, que nós vamos fazer episódios aqui no canal para falar sobre isso, em setembro de 22, também se questionou o que era o Brasil, que Brasil se queria construir. Então era uma época de muita ebulição. E o Teatro Municipal foi palco aí de uma das grandes marcas dessa ebulição. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana. Se inscrevam no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.